Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos mais uma vez celebrar o nome do nosso Deus, adorando com todo o coração, força, alma e entendimento. Hoje, exatamente, dia 20 de agosto de 2020, nosso culto de oração, estudo da palavra, vamos fazer isso com todo o coração em Cristo Jesus. Quero solicitar agora, nesse instante, nosso irmão Selmo, ele vai vir aqui à frente para fazer uma oração invocatória. Vem cá, Selmo, ele vai interceder a Deus, pedir a graça de Deus sobre o culto que vamos iniciar. A graça e paz, meus irmãos. Nesse momento vamos orar a Deus, convidando para que possamos estar diante da presença dEle e glorificar a Tua palavra cada dia mais. Pai amado, Deus querido, louvado e exaltado o Santo Nome, Senhor. Invocamos Teu Santo Nome, ó Deus, para podermos cada dia mais, ó Pai, quebrantar o nosso coração diante de Ti, quebrantar nossa vida diante do Teu altar. Que a Tua palavra nos leve a conduzir as nossas vidas diante de Ti, Deus. Porque Tua palavra é luz e precisamos caminhar na luz, Senhor. Diante da Tua graça e todo o Senhor, Deus, te apresenta a nossa vida, Pai, para estar diante da Tua presença, Senhor. Que tudo, ó Deus, que venha a ser feito para Te glorificar e exaltar, e reconhecer cada vez mais que somos dependentes de Ti, Senhor. Que toda a honra, toda a graça seja direcionada a Ti, por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Nós vamos prosseguir, meus amados irmãos. Quero dar alguns avisos, entre eles fazer inclusive uma correção. A gente falou dias passados aqui do trabalho que vamos fazer na Laje de Marcelo, dia 29, não é dia 29, é dia 30, que é o último domingo do mês de agosto. Então os irmãos devem se organizar. A gente olhou, pensou que era o sábado, o dia 29 era o domingo, mas na verdade dia 29 é sábado. E na verdade a laje tem que ser no domingo. Vamos organizar então já para esse pensamento. E mais adiante a gente vai ampliando a data aí, confirmando a data desse dia para batermos a laje. Muito bem, eu tenho um plantão diário na igreja, sempre temos os líderes também espirituais, os irmãos que quiserem vir ao templo para fazer qualquer atividade durante o dia, semanalmente nós temos um plantão diário. Temos o nosso relógio de oração, temos o nosso guia de leitura bíblico, trabalho do culto doméstico, ensinando aos familiares a viver a fé. Os líderes espirituais devem assim desenvolver isso. Discipulado via chamada de vídeo. Então, hoje mesmo tive alguns contatos, vários irmãos, isso é muito bom. Lhe aconselho a fazer isso, assim a gente edifica a fé uns dos outros. Quero então, nesse instante, também lembrar, e eu vou colocar aqui na tela agora, do chá de fralda da Elisa, a filhinha que está chegando aí de Net Aldi. Dia 23, será o chá de fralda. Alguns irmãos já estão entregando, exatamente porque a gente não pode aglomerar. Então, você vai entregar para, no dia 23, entregarmos à família. Nosso muito obrigado desde já a esses irmãos que têm sido encorajados. Aos irmãos do canal, isso é comum, é praxe na igreja, até porque vivemos e procuramos viver essa comunhão mútua e de mútua ajuda uns aos outros na fé em Cristo. Diante desse cenário também, eu quero pedir aos meus amados irmãos que não deixem de orar uns pelos outros. No relógio de oração intercedo, inclusive pelos pedidos aí dos enfermos, os pedidos também de gratidão pelos irmãos. Quero agora então encorajar meus amados irmãos na fé, pedir a graça do Senhor sobre a vida de meus amados irmãos e que servem a Cristo. Olha, temos muita gente aqui que a gente vai lembrar hoje também. Temos Eduardo, Neila e Mateus, Maria Isabel e Mariana, Regina e Sandra. Regina e Sandra é parente da irmã Justina. Deus fortaleça a fé de vocês. Temos também a nossa irmã Maria José, Tuca, Bia Bismarck, a irmã Vilma, que é irmã de Paulo, filha da irmã Gessilda. Temos também Luzia, Celidalva, Lene, Leide, Izzy, todo o grupo aí da Baixa Alegre que faz parte também dos estudos bíblicos das segundas-feiras. Nós temos a irmã Silvana, Jackson e Felipe. Um forte abraço a esses irmãos. Maria Soares, nossa irmã Maria Soares, perto aí da
Padaria de Banha, nossa irmã Márcia, esposo e Márcio, também o filhinho, Kaique, Rita, Bílio, Jonas, né? Yasmin também e Rita. Nós temos aí Rosinete, Robson, Aline, Alice, Maia, a irmã Nete, Lena e família, César, Jaciene, César Filho e o Guilherme. Nós temos Justina, Cristiane, Rosa e Clóvis, Claudiane e Inho. É gente que não acaba mais, da Lili, Rian, Mercedes, Rita Alves, lá de Camaçandi, Luci, Flavio de Camaçandi. A todo esse povo um grande abraço. Deus encoraje meus irmãos na fé. E de antemão eu quero agradecer pela forma como vocês têm servido a Deus. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, estou há 24 anos, sou um pastor feliz, eu não tenho grupos nessa igreja, eu tenho um corpo. Deus seja louvado, vocês não estão fazendo isso por mim, estão fazendo isso por causa do corpo de Jesus Cristo. Vamos então, queridos e amados irmãos, nesse instante orar pelos enfermos. Temos vários irmãos. Hoje, inclusive, eu soube que faleceu uma senhora, parece-me, acho que é Yasmin, a parente de Charru, e o pessoal tem intercedido por ela. O falecimento se deu hoje. Temos esses irmãos aí, devemos orar por eles. Aqui nós temos mais alguns outros familiares aí, o pai de Silvana, familiares de Simone de Aracaju. São esses os pedidos, os nomes vão aparecer. Hoje a gente vai dividir, até porque a tela está muito pequena com os nomes estão pequenos. Nós vamos só agora fazer a oração primeiro pelos enfermos e familiares. Marcelo vai fazer isso, depois David vai orar pelos irmãos, agradecendo pelos recuperados. Vamos fazer essas duas orações? Marcelo orando pelos enfermos e seus familiares que tiveram pessoas, entes queridos, nessa situação aí da pandemia e de outras enfermidades. Oremos. Amado Deus e Pai de infinita graça, nós te louvamos, Senhor, pelo fortalecimento que o Senhor tem nos proporcionado esses dias. Obrigado. Te louvamos, Pai, porque o Senhor não tem nos deixado cair, não tem nos deixado fraquejar diante das adversidades. Te louvamos, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem nos proporcionado frente a essa pandemia que está aí assolando a humanidade. Te rogamos, Senhor, que nos ajude, Pai, na fé, na perseverança, no compromisso com o Teu Evangelho, e que os nossos familiares também, Pai, venham a ser conquistados pelo Teu Santo Espírito. Amém. E tenham a mesma fé e fortalecimento que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos enfermos que têm restabelecido a sua saúde. Obrigado, Senhor, pelas famílias que têm sido fortalecidas também para cuidar desses enfermos. E obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. 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 Nosso irmão David vai orar agora pelos irmãos, agradecendo a vida desses irmãos que se recuperaram no Senhor, pela graça de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e grandioso, mais uma vez diante do Senhor nos apresentamos, rendemos louvores ao Senhor, que só o Senhor é digno de toda a honra e de todo louvor. Neste momento, Pai, te agradecemos mais uma vez pelos benefícios derramados sobre teus servos, que compreenderam e entenderam que estão louvando ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de passar por aquela situação, você ter fortalecido cada um deles nas suas caminhadas, e hoje você tem dado a cura, o livramento. Te louvamos, Deus, por esses benefícios que você tem derramado na vida dos teus servos. Pai, nos ajuda cada dia mais a valorizar todo esse amor derramado do Senhor em nossas vidas. Sabemos que a luta vai continuar, mas o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada cristã. Sabemos que vamos ter dificuldades, vamos ter enfermidade no caminhar das nossas vidas, porque nosso corpo é um corpo pecaminoso, não é um corpo incorruptível. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando teus filhos e filhas nessa caminhada. Eles continuem convictos que vai ter um momento, a hora certa, que o Senhor vai chamar cada um de teus filhos para participar daquele corpo celestial perfeito. Pai, obrigado pela oportunidade que você concedeu aos teus filhos. Este momento está agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre as vidas deles. Assim te louvamos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão David. Aí eu quero agradecer pelos irmãos do canal, todo o pessoal que vem e visita, nos cultuando, celebrando a Deus conosco. Sejam bem-vindos. No chat aí os irmãos vão encorajar vocês, dar as boas-vindas. Peço ao pessoal da equipe de recepção online para que possa assim recebê-los e encorajá-los na participação. Também nós temos aqui agora o aniversariante da semana, dia 22, nosso irmão Modaí. Eu quero orar pela vida do nosso irmão Modaí, que vai fazer aniversário.
Deus, obrigado pela vida do teu filho. Encoraje-o na fé, ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Celebre, ó Deus, cada dia mais a vida do teu filho, encorajando e dando a ele força e designação. Obrigado pela vida do irmão Modeí, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos prosseguir, e nós vamos prosseguir agora observando a chamada ao arrependimento. E queremos, então, nesse instante, chamar a família do nosso irmão Julival para fazer a oração de arrependimento após a leitura do texto. Vou fazer a leitura do texto primeiro. Em Jeremias 18:8, diz assim: E aquela nação contra a qual eu falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. Aqui Deus está falando de que ele oferece graça e oferece justificação para os que se arrependem. Vamos ouvir Julival e família orando ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz. É motivo de muita alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para juntos adorarmos, celebrarmos ao nosso Deus e também confessarmos os nossos pecados. Eu convido os amados irmãos agora nesse momento para juntos baixarmos as nossas cabeças e confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos ao Senhor, pois Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, nesse momento, Pai, queremos nos humilharmos, nos prostrarmos diante de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, miseráveis, que contra Ti somente pecamos. Mas a Tua palavra, ela nos faz um convite. Ela diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, ó Deus. Por isso, nesse momento, ó Pai, nós suplicamos, nós rogamos a Ti, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, sarar a nossa casa, ó Deus. Que a cada dia nós venhamos reconhecer e confessarmos diante de Ti que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que necessitamos da Tua graça, ó Pai. Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu perdão, que a cada dia vem sendo fiel para cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Reconhecemos a cada dia que nós não venhamos nenhum dia vivermos sem confessarmos os nossos pecados. E além de confessarmos, que nós venhamos abandoná-los, ó Deus, para que possamos agradar a Ti, para que possamos cumprir com a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça e pelo Teu perdão. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Julival e família. Deus em Cristo vos abençoe. Quero ver então, irmão Selma, agora ele vai conduzir a gente à adoração pelo texto bíblico e demais proposta. A graça e a paz, meus irmãos. Nesse momento, convido os irmãos a chamada adoração, chamada a glorificar o nome do Senhor, a bendizer o teu santo nome. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 6, abra sua Bíblia, vamos ler esse texto todos juntos. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E assim possamos agora louvar ao Senhor, glorificando a Ele e bendizer o teu santo nome, com o ministério de louvor. Ele é exaltado e para sempre louvaremos o seu santo nome. Ele é o Senhor. E nós iremos apresentar este cântico junto com vocês. Ele é exaltado. Louvemos ao Senhor.
Ele é exaltado nos céus. Como é bom a gente glorificar o nome do Senhor e adorá-lo com todo o nosso coração. Nós vamos nesse instante também agora para a chamada à dedicação. É um momento de oração, de gratidão a Deus pela entrega dos dízimos e das ofertas. Quero agradecer de antemão a forma como a igreja tem se comportado. Irmãos, Deus seja louvado. A igreja tem suprido todas as necessidades de todos os trabalhos que ela vinha executando mesmo antes da pandemia. E isso por causa da fidelidade. E só Deus é que faz isto. A gente não sabe nem como entender a forma maravilhosa de trabalhar. Quero agradecer os irmãos que têm trazido os alimentos, que têm participado das mobilidades para ajudar coletivamente os irmãos e louvar a Deus pela sua fidelidade, pela nossa fidelidade, Deus é glorificado. Quero então pedir a Marcelo para fazer essa oração de gratidão a Deus pela entrega dos dízimos, das ofertas, pela vida dedicada com fidelidade dos irmãos em sustentar a obra para a glória do Senhor. Oremos. Senhor, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor. E somos gratos também conscientes de que nós não somos merecedores, mas o Teu amor é maior do que o que podemos imaginar, Pai. Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos honrado com tudo que nós não merecemos. E só o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque o Senhor é o nosso Criador. Obrigado. Obrigado, Senhor. E aqui nós também somos gratos por todos esses irmãos que têm depositado dízimos e ofertas para o Teu reino. Todos os irmãos que têm suprido as necessidades da Tua igreja. Obrigado. Também aqueles que têm contribuído com as... Também aqueles que têm contribuído com as campanhas dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade e obrigado pela resposta à nossa fidelidade também, Pai. Obrigado. Assim nós oramos, assim agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos prosseguir, queridos, e nós temos um momento de oração. Nosso irmão Selmo vai orar por missões estaduais. Nosso irmão David vai orar pela maturidade da igreja. Então é um momento de oração, onde nós vamos interceder agora por missões. Daqui uns dias nós vamos desenvolver a nossa campanha de missões estaduais. Pandemia não impede a igreja de continuar avançando para a contribuição da nossa oferta missionária ao campo baiano, pela nossa Convenção Batista Baiana. Então, a campanha de missões estaduais, agora a gente vai estar orando, e em breve nós traremos a proposta da campanha. Então já mobilizo os irmãos, todos os irmãos dos ministérios que se organizem para a proposta da campanha de missões estaduais. Selmo vai orar agora por missões estaduais e logo em seguida David pela maturidade da igreja. Oremos. Ó Deus, Pai de infinita graça, louvado é o teu santo nome, Senhor. Apresentamos, ó Pai, esse projeto de missões em tuas mãos. Que, ó Deus, possa fazer missionários diante da tua presença, Deus. Amém. Pai, utiliza o teu povo para anunciar a tua palavra. Amém, utiliza-nos para fazer a tua palavra se manifestar, ó Deus, na vida de cada um. Deus. Que possamos levar a tua palavra para o arrependimento. Sim. Levar a sua palavra para exortar a ti a cada dia mais. Que cada vez mais pessoas possam estar se dedicando a levar a tua mensagem, Senhor. Amém, Senhor. Seja em casa, seja nas ruas, seja nas cidades, seja nos presídios, seja nos hospitais, que eles tenham o propósito, Pai, de levar a Ti as pessoas a reconhecer o quanto cada dia mais depende da Tua presença. Amém. Cada dia mais precisa estar diante da Tua presença, Senhor. Amém, Senhor. Te louvando, te exaltando. Também toma aqueles missionários que estão naquelas cidades, ó Pai, onde está tendo guerras, onde está tendo avalanches, que o Senhor possa estar levando a tua palavra ali também, aquelas pessoas que estão aflitas com os missionários, fazendo o que é agrado a ti, ó Deus. Amém, Senhor. Que a tua graça e teu amor seja para com todos eles, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Vamos ouvir David orando pela maturidade da igreja,
a igreja amadurecer no amor, na graça, no conhecimento de Cristo, dia após dia. Oremos. Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, nos apresentamos, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Pai, neste momento oramos, pedindo que o Senhor continue ajudando teus filhos e filhas nessa caminhada cristã. Obrigado. Pai, fortalece teus servos a continuar vivendo a tua palavra, a chegar ao conhecimento pleno da tua palavra, Obrigado. a ser crentes maduros, não permitir que, diante das circunstâncias difíceis que estejam passando, seja enfraquecido a fé, mas continue firme na palavra do Senhor, firme no conhecimento, no entendimento do conhecido da tua palavra, que venham crescer cada dia mais na intimidade com o Senhor através das orações. Pai, nos ajuda. Sabemos que temos vacilados e por isso pedindo a orientação ao Senhor para termos o conhecimento pleno da tua palavra, para chegarmos ao pleno amadurecimento que o Senhor tanto quer que cada um dos teus servos chegue. Amém. Que a gente não permita que nenhumas coisas que venham passar no decorrer de nossas vidas nos afaste do amor do Senhor, que nos afaste da leitura da tua palavra, que nos afaste da intimidade através da oração, através do louvor. Ó Pai, ajuda o teu povo nessa caminhada. Ó Deus, desperta-nos cada dia mais para sempre sermos uma vida que proclama ao Senhor, uma vida que honra ao Senhor, uma vida que mostra louvor simplesmente nossa maneira de vestir, simplesmente nossa maneira de nos apresentar às demais pessoas, Pai. Amém. Obrigado, Deus, pela tua graça. Assim te pedimos esta orientação em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, irmão David. É bom a gente adorar ao Senhor, mas também debaixo da dependência dele orando. Hoje é culto de oração e quanto mais oramos, cumprimos com mandamentos da palavra de Deus. A proposta agora é exatamente a chamada a proclamação, como a Bíblia nos faz isso, lá em Salmo 119, 41, diz assim: Senhor, que teu amor e a tua salvação também venham sobre mim, conforme tua palavra. Quero reler o texto. Senhor, que teu amor e a tua salvação também venham sobre mim, conforme tua palavra. E agora nós vamos entender os princípios e os fundamentos da palavra de Deus na carta de Judas, capítulo 1, verso 4 ao verso de número 20, ou seja, o desenvolvimento da carta. Dias passados nós vimos a parte inicial, a apresentação, a saudação, mas também a intenção do autor em escrever para Filemon e a igreja que estava em sua casa. Nós vamos nesse instante, então, ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Filemon, versos de 4 até o verso de número 20. Sempre me lembro de ti em minhas orações. Dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se tivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, também humanamente, como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como recebesses a mim mesmo.
E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Obrigado, Deus, por tua palavra. Aguarde nossos corações e nos ajude a compreendê-la para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa carta de Filemão é uma carta pequena, só tem 25 versículos, semelhante à carta de Judas que dias atrás nós já expomos. O que é interessante é que essa carta de Filemão, ela tem uma proposta. Paulo está preso em Roma, e quando preso em Roma, Paulo escreve a Filemão, que é também um companheiro de trabalho do reino de Deus, trabalho missionário, conforme a carta de Colossenses, capítulo 4, de 10 a 17. A gente percebe que Paulo tem uma intimidade muito grande, inclusive demonstra autoridade sobre a vida de Filemão, como apóstolo e como servo de Jesus Cristo. Mas nesse cenário a gente vai verificar Paulo desenvolvendo um pedido de perdão a Filemão, em relação ao escravo chamado Onésimo. Filemão era um senhor de escravos. E Filemão tinha perdido o escravo Onésimo, que tinha fugido. E talvez ainda tivesse levado ou roubado alguma coisa de Filemão, o senhor de escravo. E por uma circunstância, Paulo encontra, o Onésimo encontra Paulo na prisão. E lá, o evangelho pregado por Paulo convence Onésimo do pecado, da justiça e do juízo. Nesse cenário, então, agora, Paulo, juntamente com Onésimo, escreve para solicitar a Filemão que recebesse de volta o escravo fujão. E a gente vai entender um pouquinho por que esse pedido. Segundo, num cenário de Roma, que tinha muitos escravos, um escravo que fugisse, a pena para ele era de morte. E Paulo agora está apelando, solicitando, pedindo a Filemão que o receba com perdão, com base na fé em Cristo. Nesse contexto, a gente vai então para a grande ideia da carta de Filemão, os versículos 4 até o versículo de número 20. Veja então qual é a grande ideia. A grande ideia, a base para restabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo. Presta atenção, mais uma vez, a grande ideia de 4 a 20 da carta de Filemão. A base para restabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo. Como eu posso sustentar essa tese de Paulo, baseado no argumento do próprio apóstolo Paulo? Ele vai sustentar essa tese, a base para restabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo, com 3 argumentos. O primeiro argumento, do verso 4 até o verso de número 7. E esse primeiro argumento tem a seguinte grande ideia: a intercessão de Paulo por Filemão baseia-se no amor e na fé pelos santos. Olha, Paulo vai interceder a Filemão por Onésimo. E olha só, a intercessão de Paulo por Filemão baseia-se no amor e na fé pelos santos. Quando Paulo está construindo o argumento para solicitar perdão por Onésimo, de Filemão por Onésimo, ele constrói mostrando primeiro o seu relacionamento com Filemão. Então ele constrói o primeiro argumento do verso 4 e do verso 5. O primeiro argumento, o objeto da oração de Paulo é o amor e a fé de Filemão pelos santos. Você se lembra? No verso 2, a gente tem uma ideia de que havia uma igreja na casa de Filemão. Se você ler o versículo 2, exatamente está assim: a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Porque no verso de número 1,
ele diz que Timóteo e Paulo está escrevendo a Filemon, companheiro de trabalho. E diz que também escreve a Arquipo e a Áfia. Áfia é provavelmente a esposa de Filemon. E Arquipo, filho de Filemon. O que é interessante, depois que ele fala que Arquipo e Áfia são companheiros da caminhada, ele diz, e a igreja que está em tua casa, na casa de Filemon. Então aqui nós temos uma ideia clara de que Filemon é um líder espiritual. É um obreiro que Paulo, assim, tem estima, confiança no reino de Deus e está cuidando da igreja que estava na casa dele. Filemon é um senhor de escravos, no contexto de Roma. E nesse contexto, então, Filemon converteu-se. E Filemon convertido, a gente não tem informações da conversão de Filemon, mas aqui temos a informação de que ele é um líder espiritual na casa dele e tem pessoas que estão lá porque tem uma igreja na casa dele. Quando Paulo, então, que já conhecia Filemon, pelo argumento dele, ele diz, sempre que me lembro de ti nas minhas orações, dou graças a Deus. Aqui é a gratidão de Paulo quanto a Filemon é constante. Paulo diz que constantemente tem uma vida de oração. Interessante que sempre nas cartas paulinas a gente vê ele orando pelos filhos na fé, pelas pessoas por quem ele nutria uma vida espiritual no corpo de Cristo. Isso é tão importante, mais adiante eu já aproveito aqui, vou fazer isso mais adiante, mas eu quero aplicar já. Todos nós, líderes espirituais, precisamos orar pelos nossos filhos na fé. Não simplesmente ganhá-los e largá-los por aí. Paulo é um líder, é um apóstolo, sustentador da igreja entre os gentios, e sempre que ele escreve, ele está intercedendo por aqueles por quem ele já nutre uma fé, um relacionamento de fé, de irmandade no Senhor Jesus. E agora, o verso 5 diz, pois tenho ouvido, olha, ele agora vai apelar para o amor da liderança. O amor cristão no contexto da liderança de Filemon. Ele diz, pois tenho ouvido do amor, da fé com que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. A liderança de Filemon na igreja que está em sua casa é uma liderança que está baseada no amor de Cristo, na fé de Cristo, que ele tinha em Cristo, mas também ele tinha por todos os santos. Por todos os santos aqui é uma ideia da igreja, dos crentes, que Filemon cuidava lá na sua casa, conforme os versículos 1 e 2. Então, as razões para a gratidão de Paulo são o amor à fé em Cristo, demonstrado por Filemon, os irmãos, a igreja que estava na sua casa. Versos 6 e verso 7, ele vai trazer também uma ideia que é a finalidade, o objeto da oração de Paulo. Veja como ele continua orando. Esse trilho agora é apelando, orando a Deus para trabalhar o coração de Filemon, porque ele vai, a partir do verso de número 8, trazer o argumento do pedido. O pedido para que a prática do amor que ele ouvia falar que havia em Filemon fosse agora praticado na vida de Onésimo, o escravo que fugiu. Então veja por que Paulo está, olha, eu agradeço a Deus por ouvir falar no amor e na fé que você tem pelo Senhor Jesus e o amor que você tem também pelos crentes. E por que esse amor pelos crentes aqui é colocado? Porque ele vai pedir para pelo crente Onésimo que tinha se convertido na prisão. Para Filemon, pelo amor que ele tem agora aos santos, também perdoe o escravo fujão e ladrão, porque tinha roubado ele. Opa, aqui parece que é um pedido da prática do perdão. E Paulo está orando para que, quando fizesse o pedido da prática do perdão, o coração de Filemon já fosse, trabalhado. São os recursos de Deus para estabelecer relacionamentos. Ele apela para o amor de Filemon, o amor cristão, e para a fé que Filemon tinha em Cristo e tinha pelos santos. Agora, a gente vai verificar que no verso 6 e no verso 7 ele traz o outro aspecto. Ele diz, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Ou seja, ele está orando para que Deus nutrisse a vida de fé, de relacionamento cristão na vida de Filemon. Então ele diz, eu olho para que o compartilhar da tua fé seja eficiente, seja eficaz. Pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Ele agora apela mais uma vez
para 2 argumentos. Primeiro, eu oro para que você seja eficiente na fé. Segundo, eu oro para que essa fé seja baseada e você entenda que ela está convictamente fixada em Cristo. Portanto, o que é que nós temos aqui? E Paulo está, mais uma vez, lembrando que está orando a Filemon para que ele tenha uma vida cristã genuína diante do comportamento, do relacionamento com os santos. E isso é importante porque quando ele vai agora argumentar do 8 a 16, ele vai pedir pela prática desse amor também. No verso 7 ele diz, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Mais uma vez ele fala do amor de Filemon. Ele começa falando do amor, que ora pelo amor, mas ele agora começa também dizendo, eu estou ouvindo e estou sendo encorajado, Filemon. Quando eu ouço falar da forma como você ama os crentes, como você se relaciona com os irmãos que estão na tua casa, que tem uma igreja. Ele diz, pois, por meio de ti, irmão, olha agora que lindo, o coração dos santos tem recebido ânimo, ou seja, Filemon era um líder encorajador na igreja que tinha na sua casa. E a liderança de Filemon era uma liderança encorajadora na vida daqueles irmãos que congregavam lá, junto com a esposa Áfia, junto com Arquipo, que era o filho. Então veja que aqui a ideia é a reação de Paulo ao ministério compassivo de Filemon é de alegria, mas também ao mesmo tempo de lembrar o encorajamento dos santos pela vida de Filemon. Então, a finalidade da oração visa a eficácia da fé baseada no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, a intenção de Paulo, do verso 4 até o verso 7, a intenção de Paulo por Filemon, ou melhor, a intercessão de Paulo por Filemon baseia-se no amor e na fé dos santos. Você se lembra da grande ideia? A base para estabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo. Paulo está apelando para o amor de Cristo que estava na vida de Filemon convertido. Paulo estava orando pela fé de Filemon em Cristo. Paulo está também dizendo que ele ora para que a fé de Filemon, a vida prática de Filemon, fosse eficiente, como ele diz aqui no versículo de número 6, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Como eu posso já de antemão aplicar aqui todos os recursos para estabelecer relacionamentos no meio da igreja de Deus tem que estar baseada na obra de Cristo. No que Cristo fez, ele apela para o amor, o ágape amor de Jesus Cristo, o amor sacrificial. Nós só conseguimos nos relacionar com pessoas com que quebraram relacionamentos conosco a partir do momento que a gente ama com o amor de Cristo. O amor oferecido na cruz. O amor dos braços abertos de Jesus. O amor do sangue derramado na cruz. O amor da cabeça furada com cravos, com espinhos, com coroas de espinhos, melhor dizendo. O amor que teve os pés de Jesus furados com cravos. E ele diz, eu lembro e oro pelo amor de Deus em você, Filemon. Esse amor que inclusive tem encorajado muita gente. Logo, então, a base para convencer um cristão a perdoar o outro está nos recursos de Cristo. Primeiro, Paulo está dizendo, eu oro para que você viva isso, Filemon. E segundo, ele está dizendo, Filemon, eu lembro sempre nas minhas orações do teu amor e da tua fé em Jesus Cristo. Talvez aqui um aspecto prático para a gente. Quando você vê um irmão na fé com alguma dificuldade, ora para que a fé, o amor de Cristo sejam eficazes nele, sejam eficientes. Ao invés de criticar o irmão caído, você o encoraja orando por ele e encorajando ele nessa vida cristã. Então, cada crente deve orar para os fundamentos de Cristo, que os fundamentos de Cristo estejam nos corações dos fiéis, nos corações uns dos outros. Verso 6, mais uma vez, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Você tem orado esses dias pelo seu irmão? A base dessa sua prática cristã é o que está estabelecido em Cristo, conforme o versículo de número 6, quando ele diz, pelo pleno conhecimento de que todo bem que temos está em Cristo. Irmãos, a gente, por nós mesmos,
a gente não consegue amar o outro, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue, eu tenho dito esses dias todos aqui, a gente não consegue fazer isso nos nossos corações. Então, assim, quando a gente não consegue, a gente tem que entender que precisamos pedir, como Paulo está fazendo aqui. Paulo está preparando o terreno. Qual o terreno? O coração de Filemon, para receber o escravo que tinha roubado e o escravo que tinha fugido. A lei romana dizia que tinha que matá-lo, mas agora Paulo está dizendo, ei, o escravo precisa ser perdoado. O ladrão precisa ser perdoado. Mas tem uma coisa que é interessante, quando Paulo começa a carta, ele não se apresenta como nas outras cartas, essa carta é interessante. Ele não se apresenta como outra coisa, a não ser como prisioneiro. Eu não me lembro, talvez até agora eu não estou lembrado, mas eu não lembro uma outra carta, a gente está estudando várias cartas de Paulo, tenho desenvolvido isso, treinamento de algumas cartas no próprio Prega a Palavra, mas eu não me lembro Paulo se apresentar inicialmente como prisioneiro de Cristo na saudação. Mas nessa ele começa dizendo, eu prisioneiro de Cristo. Interessante, ele está dizendo, eu sou um escravo de Cristo. Ele vai argumentar um pedido de perdão por um escravo, mas ele está dizendo, olha, de quem nós somos escravos? Porque ele vai dizer, agora Filemon é escravo, mas é escravo como eu sou escravo de Cristo. Filemon não, Onésimo. Segundo argumento. Segundo argumento, então, para sustentar a grande ideia, a base para restabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo. E qual é o segundo argumento de Paulo? Do verso de número 8 até o verso de número 16. O pedido de Paulo a Filemon para a aceitação ou perdão de Onésimo baseia-se no amor de Cristo. Como é lindo! Olha a base disso. Verso 8. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar. Olha, Paulo está aqui dizendo que tinha liberdade e ele tinha autoridade até para ordenar o que deves fazer, e que ele ia fazer o pedido, né? E o pedido era para aceitar Filemon. Ele diz, olha, embora eu tenha liberdade e autoridade para fazer isso, eu abro mão da minha autoridade e da minha liberdade, porque aqui a ideia que ele diz, eu tenho liberdade para dar ordem. Mas ele diz que eu abro mão, ou seja, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Olha porque ele ora pelo amor de Filemon no início. Porque o pedido que ele vai fazer agora, a base para o pedido de aceitação de Filemon é o amor de Cristo, o amor pelo qual Filemon nutria pelos santos. É interessante porque ele vai terminar o verso 7 dizendo, olha, ele ouviu falar que o coração dos santos tem recebido ânimo por você. Ou seja, Filemon tinha um coração amoroso para com os crentes. E agora ele começa o argumento dizendo, eu tenho liberdade e autoridade para ordenar a você naquilo que agora eu vou pedir. Porém, eu prefiro confiar no teu amor. Aqui ele está mostrando que o amor cristão é a base para a gente desarmar o coração de pessoas resistentes. É a base para a gente apelar para um crente e perdoar o outro. Por que o amor cristão é a base? Porque o amor cristão é a base do perdão de Deus na cruz. O amor cristão é a base para a nossa justificação. Olha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo está dizendo então, olha, eu tenho autoridade, tenho liberdade, mas eu prefiro apelar para o amor. O teu amor em Cristo pelos santos, pelos cristãos. E ele traz alguns aspectos, ele diz, eu, Paulo, já sou velho, e também veja o verso 10, venho interceder por meu filho Onésimo. Aqui então está o argumento, a base do argumento, 8 a 9, é o amor. E agora é interessante que, mesmo ele vai trazer o argumento também da prisão, ele vai dizer que mesmo preso em Cristo, o argumento é, agora também prisioneiro de Cristo. Eu sou escravo de Cristo, e porque eu tenho autoridade para fazer isso, porque eu sou um escravo de Cristo e que tem autoridade para ordenar a você a fazer isso. Mas eu prefiro apelar para o amor de Cristo em você, Filemon. Na verdade, irmão, sabe o que é que está acontecendo aqui? Paulo quer experimentar a prática do coração de Filemon.
Ele começa mostrando no 4-6 que Filemão amava. Mas agora ele quer entender essa prática num pedido de perdão pelo escravo, fujão e ladrão. Aqui está um argumento extraordinário da palavra de Deus. Aqui está a forma correta de a gente viver a vida cristã. Agora ele usa um outro argumento do versículo de número 10 até o versículo de número 11. Ele vai mostrar exatamente que a conversão de Onésimo a Cristo o transforma de inútil para útil. Olha, eu vou ler e vou ser mais rápido com esse processo aqui. O verso 10, venho interceder por meu filho Onésimo. E ele diz que esse filho Onésimo, ele traz o argumento, eu gerei na prisão. Então, Onésimo nasceu espiritualmente na cadeia. Vamos usar a expressão dos dias de hoje. Ele nasceu espiritualmente no xilindró. É xilindró que fala? Me ajuda aí, pessoal. É mesmo? Então tá certo. Ele nasceu vendo o sol quadrado, ou seja, nasceu lá na prisão onde Paulo estava preso. E nesse cenário, ele se converteu aqui, tem até, acho que algo muito interessante, não importa o lugar onde você se converta. Jonas, ele ouviu a voz de Deus no momento lá do ventre do peixe. Onésimo, ele encontra com Cristo na cadeia. As circunstâncias não importam. Talvez, inclusive, você pode estar nesses dias de pandemia aí, se encontrando com Cristo. Não importa a circunstância, o importante é que você se encontre com Cristo, que Deus atingiu o seu coração. É isso que é importante. Filemão foi gerado na cadeia, na prisão. E aí ele diz, olha, lá na prisão, ele foi gerado. Anteriormente, ele te foi inútil. Por quê? Esse camarada tinha fugido, não tinha mais... não servia mais a Filemão, mas agora é muito útil para ti e para mim. E por que é útil para ti e para mim? Porque ele vai argumentar que Filemão, inclusive lá na cadeia, servia a Paulo. E ele vai dizer até que preferiria que Filemão ficasse com ele no argumento seguinte, mas baseado na liberdade, ele apelou para que o amor de Filemão o libertasse, o deixasse livre para servir ao Senhor de maneira voluntária. Então, aqui a gente verifica o seguinte, a conversão de Onésimo a Cristo o transforma em alguém que era inútil para alguém que é útil. O Evangelho, ele melhora de fato as nossas vidas. O Evangelho transforma nossos corações ruins. O Evangelho tira a desgracença do pecado e nos coloca na graça de Deus. O Evangelho de Cristo. De inúteis para Deus, nós somos transformados em úteis. Somos chamados de amigos de Deus, filhos amados, servos de Cristo. Só o Evangelho. Eu não sei porque ainda tem muita gente querendo mudar o coração, parecendo que está até no salão. Desculpa a expressão e desculpa a ilustração. Eu sei que quando a gente quer ficar mais arrumadinho, a gente vai no salão, bota o cabelo em ordem, bota a unha em ordem, bota o pé em ordem, pintando as unhas, fazendo tudo direitinho. Quando se trata de conversão, não é externa a transformação. Tem que ser pelo coração, baseado no que Cristo fez, não o que a gente fez. Não o que a gente faz. Esse é o Evangelho de Cristo. Transforma a gente não baseado no que fizeram conosco, mas é baseado no que Cristo fez por nós. O apelo de Paulo, a base do pedido é o amor de Cristo. No verso 12, no verso de número 13, ele vai trazer o outro argumento, que é fantástico. A devolução de Onésimo revela as intenções do coração de Paulo, que apelam para as intenções do coração de Filemão. Porque o verso 12 diz, eu envio de volta a ti. Ele quer que Filemão receba. Aí ele diz agora, como se estivesse enviando o meu próprio coração, porque ele tinha uma estima muito grande por Filemão, havia um relacionamento. Gostaria de mantê-lo comigo. O desejo de Paulo era que Onésimo ficasse lá, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Esse era o desejo de Paulo. Agora veja, aqui no verso de número 14 tem
adversativa. Mas eu não quis fazer nada sem teu consentimento. Interessante que o Evangelho, ele faz as coisas não pela força. E Paulo começa dizendo exatamente isso lá. Eu tenho liberdade e tenho poder, a autoridade até para ordenar. Mas eu apelo para o amor, Filemão. Eu apelo para o que Cristo fez na cruz. Transformação na vida da gente não é pela força. E não é pelos recursos humanos. De vez em quando eu tenho dito, eu sei que isso não soa bem aos ouvidos dos profissionais. A gente não transforma coração de pessoas, índole de pessoas. Em aconselhamento por aconselhamento. Não é o que nós fazemos e o que dizemos. É o que o Evangelho fez. É o que o Evangelho fez. Coração duro, coração enrijecido, coração cheio de mágoas, coração... É o Evangelho. Se o Evangelho não fizer, psicólogo não vai fazer, psiquiatra não vai fazer, psicanalista não vai fazer. O que mais? Seja qual for. Vai maquiar. Mas na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente mostra a unha ou as unhas. Mas quando o Evangelho transforma a gente, a vontade dá de mostrar a unha, mas a gente mostra o coração cheio de amor, a gente mostra o coração cheio de graça, a gente mostra o coração cheio de perdão, a gente mostra o coração cheio da graça do Senhor. Portanto, Paulo diz, eu não quis fazer nada sem a força, sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Aqui tem muito a ver com a transformação de Deus em nós. Ele não arromba a porta, ele bate. Ele transforma convidando. Vem já, vem já. Ele chama. Alma cansada, vem já. É o chamado de Cristo. E não é força, é um cenário aqui muito claro de Cristo atuando pela sua espontânea atuação. E Paulo está apelando, eu poderia até na autoridade apostólica fazer isso, mas eu apelo para o teu amor espontâneo, baseado na cruz de Cristo. Porque o verso de número 15 até o verso de número 16, pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. O argumento aqui é o seguinte, Filemão tinha fugido. E talvez nunca mais ele pudesse vê-lo. Mas a ideia é assim, agora, olha, ele se converteu aqui na prisão e ele está voltando, eu estou devolvendo ele para você. Então ele está dizendo, as circunstâncias favoreceu você não perdê-lo, mas você tê-lo definitivamente. Por isso o verso de número 16, não mais como escravo, lembra? Filemão era escravo. Onésimo era escravo. Não mais como escravo. Aliás, melhor do que escravo, melhor do que prisioneiro. Melhor do que prisioneiro humano. Agora ele vai dizer assim, particularmente por mim. Ou melhor como escravo. Como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti. Ele está apelando para o amor. De novo ele está apelando para o amor. Ele é um irmão amado, particularmente por mim, porque agora ele me serve aqui na prisão, pelo Evangelho de Cristo, mas ainda mais eu desejo que ele seja por ti, tanto humanamente, tanto no relacionamento agora no convívio, como também no Senhor, agora ele está falando também espiritualmente. A base então do começo desse trecho é, recebe Filemão por amor a Cristo. Recebe Filemão por amor a Cristo. Olha como ele termina. Como também por amor no Senhor. Um escravo fujão e ladrão. O pedido é perdoa por amor a Cristo. O pedido de Paulo a Filemão para o perdão de Onésimo, a aceitação de Onésimo, baseia no amor de Cristo, irmãos.
mais uma vez. Eu quero aplicar esse princípio. O poder do Evangelho repara o coração de quem feriu e o coração de quem está ferido. Porque agora, Paulo está fazendo um encontro do roubado e de quem roubou. Do que perdeu e do que tinha achado que ganhou. Na verdade, Paulo está trazendo Filemon a um relacionamento cristão com Onésimo. Depois de um momento trágico de fuga e de roubo. O poder do Evangelho repara o coração de quem feriu e o coração de quem está ferido. Só o Evangelho é poderoso para fazer isto. Eu me lembro da ilustração lá da parábola do credor sem compaixão. Lá em Mateus capítulo 18, 23 a 35. Diz que o credor sem compaixão, ele tinha uma dívida impagável. Leia lá Mateus 18, de 23 a 35. Ele tinha uma dívida impagável e ele apelou para o seu senhor e o seu senhor perdoou. Em seguida, ele encontra com o seu conservo. Tinha uma dívida merrecuda, uma merreca nos dias de hoje, como a gente fala. E quando aquele seu conservo pediu perdão pela dívida, ele mandou colocar na prisão e só sair de lá quando pagasse o último centavo. A ilustração segue, a parábola segue, dizendo que foi notificado ao senhor daquele homem que tinha perdoado aquela dívida impagável. E quando o senhor soube, chamou aquele servo sem compaixão e disse: como é que é? Eu perdoei aquela dívida incalculável, impagável, e você não perdoou aquela merrequinha que era um dia de um trabalhador braçal? Volta, lança na prisão. Você só vai sair de lá quando me pagar o último centavo, ou seja, impossível ele pagar. Mas ele diz no verso 35, assim é aquele que tem o pecado perdoado por Deus, mas não perdoa o seu irmão de coração. Lá no verso 35 de Mateus 18. Aqui significa dizer o seguinte: quem não perdoa, não será perdoado. E quem não perdoa, é porque ainda não entendeu o que é perdão. Só pratica perdão quem vive perdão. Talvez nessa noite eu estou falando para crentes que ainda não entendeu isso de Cristo. E o coração é cheio de mágoas, de dores, de rancores. Mágoa de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, de um colega de trabalho. Cristo nessa noite está mostrando por intermédio do apelo de Paulo ao amor cristão para perdoar o escravo fujão, dizendo: Filemão, meu filho, pratica agora esse amor que eu oro por você. Finalmente, 17 até o 20. O pedido de Paulo para Filemão receber Onésimo, perdoar Onésimo, baseia-se na relação de fé em Cristo. Eu vou só trabalhar agora o começo e o final desses versos. Olha, assim, olha o 17. Se me consideras como irmão na fé, olha o conceito. Ei, Filemão, se você me considera como um crente em Jesus, no mesmo corpo que você faz parte, recebe Onésimo como se recebes a mim mesmo. Olha o verso de número 20. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Ou seja, olha, anima o meu coração cristão. Anima o meu coração em Cristo. Se você, de fato, entende como a fé de Cristo funciona, recebe esse irmão agora não mais como escravo, mas como irmão. Não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo. Prisioneiro de Cristo como eu. Lembra como ele começa? Interessante que no cenário existia a ideia, se o escravo fizesse alguma coisa fora dos padrões, tinha que ser morto
ou talvez alguém pagasse a dívida por ele. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está tão interessado que o princípio do amor cristão se estabeleça no coração de Filemão por Onésimo, que ele diz no verso 18 e 19: se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Parece até o princípio de Cristo pagando pelo pecador, né? Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Parece que Paulo está dizendo assim, parece uma lembrança do que Cristo fez. A nossa dívida na cruz foi paga por Jesus. A gente não tinha possibilidade de pagar. Onésimo não tinha condição de pagar. E agora Paulo está dizendo, recebe pelo preço pago na cruz. O princípio é, se me considera como um de que pertence ao corpo de Cristo, recebe Onésimo como irmão, como um crente, agora útil, por causa do poder do Evangelho. Portanto, o terceiro argumento de Paulo para sustentar a base para estabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo, no amor de Cristo, na fé em Cristo, no relacionamento com Cristo. E ele então diz exatamente o pedido de Paulo, o último 17 até o 20. O pedido de Paulo para Filemão receber ou perdoar Onésimo baseia-se na relação de fé em Cristo. Eu finalizo aqui mostrando o aspecto seguinte. O Evangelho ele não aforriou os escravos de seus deveres, mas quebrou suas algemas espirituais e libertou para uma nova vida em Cristo. Não importa quem você seja hoje numa sociedade, se um trabalhador braçal, se um pedreiro, se um carpinteiro, se um empresário, se um doutor de uma mega estatal, um empresário de uma mega estatal, se um juiz, se um promotor, se um advogado. O que importa é o que Cristo fez no seu coração pelo poder do Evangelho. E interessante que agora, quando o Evangelho abarca nossos corações, não há mais diferença no relacionamento no corpo. Não há mais escravo, não há mais livre. Porque Cristo nos faz um só, um corpo só. Um corpo só. Na verdade, o que a gente tem aqui, o mundo hoje, irmãos, divide e separa as pessoas pela cor da pele, pelo seu status social, pelo seu status econômico, pela cultura, pela sua religião. Mas Jesus destrói os muros de separação. O abismo que existia entre Filemão e Onésimo, Paulo está mostrando como consertar. Nesta noite, o que te separa nos teus relacionamentos, eu quero te oferecer agora a graça de Cristo, os recursos de Cristo, para você conseguir perdoar plenamente e ter um relacionamento saudável. Que carta maravilhosa, pequena no tamanho, estrondosa no poder do Evangelho. Uma carta que para muita gente não tem significado quase algum. Pouca gente lê. E tem gente que confunde Filemão com filé mignon. Não, isso aqui não é filé mignon não, filho. Isso aqui é evangelho puro, graça de Deus. Portanto, a tônica da carta é o perdão. Filemão deveria perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. Filemão deveria receber aquele a quem Deus em Cristo já havia recebido. E receber com amor cristão, não com amor humano. Ei, com amor humano a gente não consegue se relacionar, não. O amor humano ele é interesseiro, por demais, mas o amor de Cristo ele é sacrificial. A Bíblia diz que devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que convence a perdoar não é o que está nas pessoas ou o que as pessoas fizeram contra nós, mas o que Cristo fez em nosso favor. O que nos convence a perdoar não é o que as pessoas fizeram contra nós, mas o que Cristo fez a nosso favor. Ah, muita gente quando às vezes vai perdoar o outro diz, mas pastor, ele fez isso comigo, ele fez aquilo. Mas agora eu quero trazer o argumento que Cristo fez por você e por mim. A libertação na cruz. Perdoe o seu irmão, sabe por quê?
porque não foi pelo que ele fez contra você. É pelo que Cristo fez ao seu favor. Cristo está dizendo, eu perdoei você, para que você, assim como eu perdoei, perdoe uns aos outros. Peça a Cristo esse favor. Paulo está trazendo um argumento para Filemon. E está trazendo esse argumento para nós hoje. Deus deseja que a gente ame e se relacione uns com os outros, com base no amor cristão, com base na fé em Cristo, com base na eficiência. Ore a Deus para que sejamos um corpo cada dia mais convicto do que Cristo fez para sermos um corpo nele. O sacrifício na cruz é que muda nossos relacionamentos. Vamos cantar, Marcelo? Gorete? Cantem louvando a Deus com coração igual ao teu. Esse é o hino que vamos cantar agora. Louvemos ao Senhor com corações quebrantados. Vamos juntos agora cantar esta canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que o coração de Cristo seja sempre os nossos corações. O grande desafio do Evangelho é fazer exatamente o coração de Cristo reinar nos nossos corações difíceis, ruins, pecadores, mas transformado pelo poder do Evangelho. Que Cristo reine profundamente no seu coração nesses dias para todo sempre. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu reino, a direção do teu Espírito e nos conduzir por meio da tua palavra. Obrigado pelo perdão de Jesus na cruz. Ajude-nos a perdoar como Ele nos perdoou, independente, Deus, das circunstâncias. Porque, ó Deus, quando somos perdoados, somos livres. Filemon, ou melhor, Onésimo, foi livre, porque ele recebeu do Senhor o perdão. Mas Filemon também praticou, e Paulo esperava que ele praticasse o princípio da liberdade, o perdão cristão, baseado no sacrifício de Cristo, no amor revelado na cruz. Ó Deus, ajude-nos. Não somos capazes. É pelo Senhor. Só pelo Senhor.
Em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, até domingo de manhã. Domingo de manhã nós vamos estudar o Salmo de número 37. Estamos já quase na caminhada final. Viu que passou rápido? Os quase 42 salmos. E texto a texto. Quanto é importante estudar a Bíblia paulatinamente, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Isso é exposição bíblica. Quero convidar a você a amar isso. Até então, domingo, mas antes, vamos convidar a equipe para a gente agradecer com a súplica permanente. A súplica permanente agora, nós vamos com Gorete, David e também Marcelo. O Salmo 90, verso de número 17. Diz assim, juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus permitir. Um forte abraço em todos.